Para o nosso gráfico de rosca número 2, eu usei como inspiração essa imagem aqui que eu retirei de um painel dentro do FreePic, tá? Então aqui ele traz a informação total, como também em percentual, tá bom? E aí ele traz aí, no caso, o título, né, que seria a categoria que nós estamos plotando aqui dentro desse gráfico. Essas aqui foram as cores que eu retirei, tá? Essa cor aqui escura para ser a borda, essa cor aqui também para ser o fundo. O verde e o azul formam um degradê, sendo que o verde também é utilizado para poder mostrar as informações. E como a gente também vai plotar aí um outro gráfico, eu coloquei outras cores para representar, então, o gênero feminino. Para essas informações aqui, o que eu estou usando? Eu estou usando o gênero e a quantidade de vendas. O primeiro passo que eu vou fazer primeiro é jogar todas essas cores que eu captei aí através do PowerPoint. Eu vou jogar para dentro do meu Excel. Então você vai selecionar a bolinha, setinha para baixo, mais cores, ok. Então você vai fazendo isso para cada uma, tá? Mais cores, ok. Setinha para baixo, mais cores, ok. E aí, feito isso, vocês vão ver que todas as suas novas cores estarão aqui, ó, em cores recentes, tá vendo? A partir daqui, então, são todas as nossas cores novas. Índigo, né? Aí tem essa outra aqui, essa, são 6 cores, então, que a gente colocou aí dentro do nosso Excel. Beleza? Com relação aqui à tabela, o que eu vou precisar fazer? Deixa eu já aumentar o zoom aqui. Eu quero que traga para mim também a informação de percentual, já que lá dentro do nosso gráfico a gente tem aí a representação do que é o percentual, né? Então aqui eu vou colocar um símbolo de porcentagem. E também, para poder formar o 100%, eu vou colocar aqui logo do lado o percentual resto. Eu gosto de chamar assim com esse nome, tá? Você usa o nome que você achar melhor, mas é só para poder representar, para fechar o 100%, tá? Você pode fazer isso tanto aqui com 2 registros ou mais registros, tá bom? Mais indicadores. Então, aqui o percentual no caso. Como que a gente vai calcular? Vai ser igual ao valor da parte, que no caso aqui é 18 mil, dividido pela soma do todo, né? Que é a soma de todo mundo. Vamos ser a soma desses dois aqui. Como eu vou querer arrastar essa fórmula, eu vou usar o atalho aqui F4 para fixar tanto coluna quanto linha. Vou dar um Enter, vou arrastar aqui e vou configurar aqui, ó, estilo de porcentagem, tá bom? Vou fazer a mesma coisa, o mesmo estilo aqui para o percentual de resto. E para calcular o resto, para ver quanto que isso aqui falta para dar 100%, qual vai ser o cálculo? Vai ser igual ao 100%, ou você pode escrever só 1, menos esse valor aqui, que já está plotado, né? Então, ficou 30% e o de baixo, 70%, tá bom? Então, por que eu fiz dessa forma assim e não usei os dois valores assim para fazer os dois gráficos? Porque o primeiro a ser plotado sempre vai ser este primeiro aqui, ó, tá? Então, por exemplo, aqui seria 70%, então ele vai plotar aqui primeiro 70% e depois os outros 30%. Se eu usar isso aqui também para o masculino, o que vai acontecer? Vai ficar os 70% do feminino aqui e aqui que vai ficar os 30% do masculino. Então, eles vão meio que crescer para as direções opostas, tá? Então, como eu quero que os dois iniciem aqui nesse ponto e cresçam para a direita, eu faço neste formato aqui. Tá bom? Vou diminuir aqui já que nosso gráfico, nossa planilha, nossa tabela já está pronta, tá? Então agora vamos plotar o gráfico do feminino. Vou marcar esses dois valores aqui e inserir gráfico de rosca. Vou diminuir um pouco, vou colocar ele aqui embaixo, tá? Vou deixar ele mais aqui no comprido. Esse título eu vou tirar também a legenda, lembrando que o azul é que vai sempre representar aí o que eu tô plotando, no caso aqui primeiro vai ser o feminino, tá?
Vou diminuir aqui um pouco e centralizar aqui para poder usar esse espaço de cima para colocar o número aí absoluto, ok? Então, agora a gente vai começar a configuração aqui do nosso gráfico, a formatação. Primeira coisa que eu vou mexer aqui é no contorno da nossa imagem, tá? Que ele é bem grosso e nessa cor mais escura, então eu vou vir aqui em formatar, contorno da forma, vou selecionar a nossa cor aqui mais escura e também a espessura eu vou colocar aqui mais grosso, tá? Para ficar igual a essa. O preenchimento eu vou selecionar aquela outra cor, tá? Que é essa cor aqui um pouco mais clara, tá certo? Agora vamos mexer aqui no nosso gráfico. Primeiro eu vou selecionar tudo e vou tirar o contorno da forma, então eu vou dar sem contorno, tá? E já vou pintar aqui a laranja com essa cor escura. Agora, antes de eu pintar aqui o azul, vamos deixar esse gráfico mais fininho. Então, você vai clicar com o botão direito e vai formatar ponto de dados. Aqui, a gente vai colocar o tamanho do orifício no máximo, que no caso aqui é os 90%, tá? Agora, clicando aqui na parte azul, eu vou vir aqui, ó, no baldinho, tá? Linha de preenchimento. E aqui em preenchimento, eu vou colocar preenchimento de gradiente, tá? Ele já selecionou aí as nossas cores, tá? Mas como que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o primeiro target aqui com a primeira cor que vocês querem. No caso aqui vai ser o do feminino, né? E as cores do feminino então vai ser rosa. E aqui em vez do azul eu vou colocar um tom de amarelo, tá? Você pode arrastar esses targets para melhor posição, tá? Se no seu tiver mais targets, você pode excluí-los clicando neles, apertando a tecla delete ou aqui, ó, remover marca, tá? Então aí você consegue fazer bem direitinho o seu gradiente, se você quer mais cores ou menos cores, tá bom? Então aqui eu já montei o do feminino, tá certo? Vamos adicionar agora as informações. Então você vê que ele colocou um hexágono aqui antes, vamos fazer isso. Vou colocar aqui, ó, inserir ilustrações, formas, e o do hexágono ele tá bem aqui. Para fazer um hexágono bem bonitinho, é só segurar o Shift, tá? Então, você segura o Shift, ele faz um hexágono aí bem legal, já todo na proporção para você. Então, eu vou deixar aqui. Ele não tem preenchimento, né? Então, sem preenchimento. E o contorno dele é na cor aí que você optou. No caso aqui tá verde e no meu aqui eu vou colocar amarelo. Então, eu vou colocar o contorno amarelo e um pouco mais espesso, tá? Para ficar mais destacante. Ok? Agora eu vou colocar aqui o valor do feminino no valor absoluto, tá? Sem ser o valor relativo, que é aqui o percentual. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, inserir ilustrações, formas, caixa de texto. E com a sua caixa de texto selecionada, você vai vir na barra de fórmulas e vai escrever igual e vai clicar aqui no 18.000. Ok? Então, ele já colocou aí para mim que é 18.000. No caso, o número aqui tá na altura do hexágono, né? Então, a gente pode aumentar mais esse número aí para ele ficar com destaque ainda maior. Acho que se crescer mais do que isso vai ficar muito grande, né? E vou colocar, então, aqui a fonte amarela. Diminuir só um pouquinho, então, o meu hexágono. Pronto. Agora, para colocar aqui o percentual aqui dentro. Vocês podem vir, inserir novamente, né, uma forma, uma caixa de texto. E aqui na barra de fórmula, então, a gente vai colocar igual e aí sim a célula do percentual, tá? Eu vou aumentar aqui um pouco. Então, eu coloquei aqui 70%, eu vou deixar um espaço aqui embaixo para escrever o gênero, tá? Coloquei já aqui na cor. E para fazer o gênero, eu também vou fazer uma caixa de texto, vou dar um Ctrl+C nessa daqui. E aqui, ao invés de ser E6, eu vou fazer igual agora a essa célula aqui, tá? E o que é legal de ser com a célula? Que se mudar qualquer coisa, se fizer qualquer alteração aqui em cima, ele vai refletir aqui embaixo, tá bom? Vou diminuir a fonte. E vou colocar aqui na cor branca. Prontinho. Então, a gente já fez aí a reprodução do gráfico.
Para fazer o masculino, então, eu vou selecionar todas essas minhas imagens. Para selecionar de uma forma bem rápida, você pode vir aqui ó, na página inicial, localizar e selecionar objetos. Aí você seleciona tudo e aí você pode duplicar usando o Ctrl Shift, porque ele, além dele duplicar, ele também já mantém o próprio alinhamento, tá? Aí aqui a gente vai fazer algumas alterações, então. Ao invés de ser D6, vai ser o D7. Ao invés de ser o E6, vai ser o E7. Ao invés aqui de ser C6, vai ser C7. E o gráfico, ao invés de ser essas duas células, você vai simplesmente arrastar para ser essas duas de baixo. Ok? Vamos começar configurando esses números. Eu vou usar o pincel para formatar de forma mais rápida, tá? É só você clicar no que você quer, clica no pincel e clica depois no que vai formatar. Então, o original não, o formato que a gente quer, clica no pincel e clica onde a gente quer jogar esse formato, tá? As cores, no caso, eu vou querer naquele tom de verde, ao invés de ser no amarelo. Ok? E aqui o nosso gráfico agora vamos formatar. Primeiro eu vou dar um clique para poder tirar esse contorno de toda a forma. O laranja eu vou pintar então com a cor mais escura. E o azul eu vou vir aqui no baldinho, ó, preenchimento de gradiente, e agora eu vou escolher as minhas outras duas cores, então, que é o azul com o verde. Eu achei que o verde apareceu pouco. É claro que ele, se ele for crescendo, né, ele vai aparecer mais do verde. Então, eu vou deixar assim. Então, fica do azul pro verde e aqui do rosa pro amarelo. Tá legal, gente? Então, aqui a gente já conseguiu montar, então, os dois gráficos com essa inspiração aqui. Legal?